Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Hoje, presencialmente aqui, como vocês já podem perceber pela qualidade. Cá estamos novamente. Respeitando as normas, passando álcool em gel na mão. Lar do celular. Garantindo a segurança com álcool em gel, numa salinha fechada, 3 pessoas. Tá tudo... tá tudo ótimo. Mas também sem a presença de cachorros dessa vez. Sim, meu Deus. Apesar de que eles têm um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. Vocês decidem aí no final. Mas o tema, como vocês já viram pelo título aí, é música. Comida, não sei. Na verdade, esse tema me lembrou um pouco comida, porque não. Ao ser proposto, e esse tema foi proposto aí por um padrinho, faz um tempo já, né? Um bom tempo. Mas aqui a gente tarda, mas não falha, viu? Não falha. Vocês querem sugerir um tópico, principalmente se forem padrinhos, madrinhas, a gente escuta primeiro. Mas demais ouvintes também fica aí numa lista de considerações. Sim. E esse da música, você falou comida, é interessante porque a minha primeira reação ao pensar nesse tema é tipo, como comida, é gosto. O que a gente vai falar que vai ter um elemento aí que a gente apelida Veja Bem aqui, de que você pensa de uma maneira, mas na verdade é outra. Ou você pensa de maneira simples, mas talvez seja um pouco mais complicado. Sim. Então, com esse sentimento de pode ser algo difícil de problematizar, de complicar, a gente fez um estudo aí. Óbvio que aqui é Veja Bem, né? Lembrando, não Veja Bem Mais, então não foi em tanta profundidade, mas foi bastante abrangente. Decidimos que talvez a melhor maneira de abordar é compartilhar um pouco dessas curiosidades, esses contextos que encontramos, para a gente ter isso em conta no dia a dia, escutando a música ou discutindo música, né? Ter esses elementos para agregar na conversa, não é necessariamente chegar numa conclusão teórica, filosófica aqui, mas é preencher o espaço de... Já considerou isso? Ou já se deu conta disso? Até a próxima vez que se você ouvir alguma música, digamos que você realmente gosta, você colocar alguma dessas questões que a gente colocar aí em relação a... Não estraga a música das pessoas. O cara nunca mais escuta a banda favorita dele. Então, esse contexto dado, né, que aqui é uma lista de curiosidades e compartilhar contextos aí. Vou começar com uma pergunta, acho que bem pessoal, né, como aqui Veja Bem, que é qual é a relação de vocês com a música? Vocês são super fãs, escutam de vez em quando? Todo santo dia. Eu escuto todo santo dia também. Mas eu não sou desse que decora nome de banda, que decora nome de música. Eu escuto uma música que o Spotify me sugeriu, se eu gostar, eu boto na minha lista. O William sendo controlado pelos algoritmos. No meu caso, eu não sou de obviamente, seguindo. Nesse ponto, eu acho que eu diverjo um pouco do William, porque eu gosto de música, também gosto muito de metal, então o pessoal já deve imaginar, principalmente no meio do metal, tem muita daquela tradição de cantar como se fosse um ode a alguma história antiga. Por exemplo, o próprio Iron Maiden tem bastante música com contexto histórico, o próprio Sabaton também, eles retratam muito, o Sabaton mais militar, o Iron Maiden mais história da Inglaterra. Então, sim, eu tenho um aspecto diferente do William, eu gosto de acompanhar, inclusive letras, esse tipo de coisa. O Pedro gosta de uma raiva histórica. Combina com ele. Mas pra mim é um exercício diário, cara. E outra, mas isso não foge o fato que eu acho que música é estado de espírito. Por exemplo, tô falando aqui de metal, mas sei lá, tem dia que você tá muito louco, você manda lá um Tupac na lista. Não tem como você ouvir isso. Quer dizer, deve ter, sempre tem. Pedro definindo já, música é estado de espírito. Pelo menos pra mim, isso é nível pessoal. Até, tipo, eu sei que tem gente que às vezes só escuta um estilo e tal, mas eu não consigo escutar só um estilo de música. Não dá. Tem gente que escuta só um estilo? Deve ter. Sempre tem uns estranhos aí, uns visões. Eu sei que tem a tribo que você se identifica mais. Isso... mas só um. Eu não duvido. Você vai num funeral e escuta metal? Eu não conheço ninguém. Bom, dependendo do metal.
casamento, música de elevador, né? Iron Maiden. Nossa senhora, o cara do elevador, essa cabeça estourando. Bom, no meu caso, o que vocês acham? Você é meio doido, acho que nem música você escuta. Não, eu acho que você escuta assim, mas acho que você vai, sei lá, mais na minha vibe, talvez. Acho que você não escuta tanto de seguir, etc. Assim, porque, tipo, as coisas, as bandas que eu sei, nome que eu conheço, as coisas que eu usei na adolescência, mas porque eu escuto e dá aquela nostalgia, mas hoje em dia, assim... vocês estão ambos corretos. É um traço de psicopata não gostar de música, eu tenho certeza. Eu vou procurar depois. Não é não gostar. É não ser aficionado. Eu não sinto uma necessidade diária ou semanal, ou mesmo recorrente de ouvir música. Seu espírito está morto. Cara, eu escuto enquanto eu leio, quando eu tomo banho, quando eu tô escrevendo alguma coisa, quando eu tô, sei lá, mexendo na internet. Isso é uma adenda interessante. Eu coloco música pra estudar e me ajuda. Sim. Mas, obviamente, que não é metal, né? Pra estudar, pra ler, pra escrever. O estado de espírito não é esse? Estudar tem que ser o estado mental, cara. Eu não sei, parece que a sinfonia ajuda a fluir as ideias. Mas depende da música. Geralmente, quando se é para ler, eu coloco músicas que eu não conheço muito. Porque senão eu começo a cantar junto aí. Ah, não, música sem letra, só instrumental. Não. Música de elevador, né? Trilha sonora de filme, essas coisas eu gosto também bastante de escutar. Mas eu quero saber do César. Você começou, você me desculpa ter interrompido. Não, mas acho que tem uma diferença entre não gostar e não ser um aficionado. Óbvio. Eu não sou aficionado, mas gostar é tipo não gostar de comida. Né? Como assim? Talvez não seja tão necessário como a comida, mas você deriva prazer. Até porque acho que uma das grandes perguntas acho que um ponto interessante, todos sabem intuitivamente, é que a música é uma das poucas coisas universais. Né? Toda tribo, todo humano tem música. Sim. E uma das perguntas que talvez tenha um pouco de elemento já bem é o porquê. Por que, assim como comida, todos derivam prazer de música? Por que é algo tão universal, em primeiro lugar? E o que diferencia a música de barulho? Vocês têm ideia? Bom, eu sempre senti que existe um certo... Como é que é os três negócios? A melodia... esqueci os outros. Não lembro também. Os três pilares? Porque eles falam que tanto quando, por exemplo, quando você tá escutando música, obviamente a gente não percebe. Mas o nosso cérebro, ele meio que separa a melodia do timbre de não sei mais o quê. E depois junta tudo isso. É isso que dá o tipo... Mas eu acho que, em termos, você falou porque é universal e tudo, porque eu acho que, de certa forma, ela dá um sentido de estrutura e ordem, principalmente falando em termos de comunidade de tribo, que é meio que um item unificador, por assim dizer. Eu vejo dessa forma. Segundo as pesquisas aí... É igual idioma. Mas música tá diferente do que... Não, você não precisa entender. Música como linguagem... Não precisa entender pra sentir, Pedro. Linguagem é uma boa analogia pra música, mas... Sim, obviamente. Tem suas diferenças. E podemos falar delas, até tem uma teoria bem interessante aí sobre isso, que podemos deixar um pouco mais no final. Mas acho que só pra meio que tentar responder essa pergunta... tem muitos estudos aí que mostram que a musicalidade precede a linguagem em milhares de anos, não milhões de anos, milhares de anos, com flauta sendo encontrada lá em cavernas no norte da Alemanha com mais de 43 mil anos. Lembrando que a agricultura começou, tudo indica, faz menos de 10 mil anos. O cara mandava aquele som na caverna. E a escrita lá na Mesopotâmia, etc., ao redor de 3, 4 mil anos. Né? Então, nessa ordem, você vê que 40 mil anos precede o primeiro instrumento. E o que se entende a nível cognitivo hoje é que realmente nosso cérebro está condicionado a identificar padrões. Isso daí me deu uma ideia. Parando de pensar, você falou justamente, eu estava vendo essa associação de sonoridade por preceder a língua, a própria fala. Você pegar, por exemplo, de regiões, por exemplo, a maior dificuldade que eu vi, né, o pessoal comenta para aprender de vez em quando um certo tipo de idioma, é o próprio uso da língua para emitir o som, né? Sim. Então acho que faz muito sentido. Todo idioma, toda língua tem sua fonética, né? Acho que varia para... Realmente.
Mas, bom, tem variação maior ou menor, né? Como sabemos, o chinês com seus vários... Mesmo o português, né? Com vô e vó. E o inglês, que já é um pouco menos nesse sentido. Mas, sim... digamos, primeiro tinha que emitir som para depois estruturar o som em um idioma que depois passaria a ser escrito. Mas acho que o ponto principal aí é o cérebro está condicionado a tentar encontrar padrão em tudo, para identificar principalmente o que é ameaça, né? A gente tem que saber o que é um leão, sempre que algo parecido com um leão aparecer. Olha, um boi! Como a gente já falou lá no Poder da Negatividade, né? Quanto mais ameaça for, mais tem que ser identificável. E o padrão, ele tira esse contexto de pode ser ameaça para... Se a gente identificou o padrão, não é uma ameaça. Ou é e sai correndo. De todas as formas, a relação, algo padronizável para algo relaxante ou mesmo prazeroso, é o que vemos não só na música, porque a diferença de música pro barulho, e aqui não estamos tentando ser teórico nem nada, mas em grandes pinceladas um barulho é uma onda sonora errática, né? Você bate um prego, quebra uma cadeira, você escuta um barulho. A gente pensa isso como uma coisa que acontece uma vez e de maneira imprevisível. Agora, se você repetir bater um prego de maneira temporal, ou pegar uma furadeira e ficar escutando aquele mesmo com o giro da ferramenta, você cria um padrão ali, você cria uma repetitividade que, podemos dizer, cria uma certa melodia, um ritmo, tem uma pulsação. Eu acho que, eu não sei se é a definição, ou era a definição, alguma coisa assim, eu fui uma das primeiras pessoas que definiu, que a música era, tipo, eram barulhos com pequenos intervalos de silêncio, que alguma coisa, não lembro a definição inteira, mas era isso. Algo padronizado e periódico. Sim. E o periódico implica repetitividade. Porque se você dá um grito, todo mundo sabe que você não cantou. Mas se você dá um grito recorrente, no mesmo, talvez, tonalidade, ou até mudando, né? Como o Pedro deve saber de heavy metal. Mas você tem certa periodicidade, né? Porque uma coisa da música, isso falando em canção mesmo, é que sempre repete, né? Não é uma música que começa de um jeito e termina de outro. Isso daí seria mais uma história do que necessariamente a gente entende que tem um certo... uma ciclicidade, se essa é a palavra. Mesmo que seja um Jesus of Suburban da vida, que é uma história, ainda assim a melodia Isso é cíclica, né? Tem uma periodicidade, tem um padrão. Sim. Então, acho que, de novo, em grandes pinceladas, a gente poderia identificar música ou musicalidade como sendo uma padronização de ondas sonoras. E o nosso cérebro tem um deleite enorme em identificar esses padrões, e lidar com esses padrões, seja para ver, por exemplo, 2 pontos, um pontinho e uma linha embaixo como uma cara, ou seja, dependendo aí do você usar como intervalos e intensidade de certas notas como algo prazeroso. É só ver os vídeos no YouTube dos pedreiros na obra fazendo música. Mas tem. Desde que seja repetível. Esse negócio falou tipo, do jeito que ele age no cérebro. Que eu lembro que eu vi que por muito tempo, acho que eles pensavam que a música, ela, tipo, agia só lado direito do cérebro, alguma coisa assim. Mas estudos recentes mostraram que, na verdade, tipo, ele... De todas as artes, é uma coisa que mais que exercita o cérebro, por assim dizer. Como um todo? Porque ele ativa o cérebro. E pra quem é músico, por exemplo, eles falam que quem toca, que a pessoa sabe, tipo, compor a música, tocando a música, tudo, é o equivalente pro cérebro a gente fazer um exercício, tipo, de corpo inteiro, sabe? Porque ativa... Fala que todas as áreas conhecidas do cérebro estão ativadas de alguma forma em relação à música. Mas com vários... asteriscos aí, né? Sim. Estamos falando de músicos performando uma coisa, então envolve memória, envolve contexto de quando foi aprendida aquela música, o que significa historicamente. Em menor escala, mesmo pra quem escuta, eles falam que... Sim. Porque, tipo, tá o seu auditivo, mas a parte da memória também, a parte de emoção, tipo, são várias partes distintas do cérebro. Mas sempre dentro de contexto, né? Não é que eu vou colocar um negócio aleatório pra você agora e vai ativar uma área de alerta no seu cérebro. Mas você escuta uma música, você lembra, sei lá, no lugar que você tava, ou talvez o cheiro tinha lá. Ou coloca o tema do tubarão, por exemplo. Você acha que parte do seu cérebro estão ativadas? Você escuta música de carnaval, você lembra do quê? Cheiro de urina, passar raiva, você já começa a mexer. Tem um cara que ele faz... Tá sendo bem específico aqui. Né? Tô trazendo memórias, reais memórias. Tô pensando no... Como chama do guarda-chuvinha lá no Nordeste?
Gosto de chuvinha. Frevo? Frevo, Tô pensando nas crianças no frevo, com essa memória do frevo. De mijo. A vida será mais pessoal, né? Será mais pessoal. Chuva. Mas ódio. Neurologicamente, a parte que, digamos, primeiro processa a música está associado com o sistema límbico, que é onde a gente processa memórias e sentimentos. Então não é à toa que a música evoca emoções e evoca memórias. E isso também acho que explica uma outra curiosidade aí, que historicamente estava falando, a música, ou a musicalidade, melhor dito, precede linguagem e a própria civilização por milhares de anos. Mas ao mesmo tempo foi algo essencial para a civilização, porque foi a primeira coisa a padronizar o mundo em sua aleatoriedade. E não é à toa também que o próprio conceito de cultura, como vocês devem saber e devem ter visto em muitos filmes e séries também, eram repassados através de canções. Mesmo antes de idiomas, existe um certo padrão que era o primeiro, eles dizem, um meio ao qual a memória passou de uma geração para outra. Aprende a cantar a flauta desse jeito, o filho, o neto, etc, repassam aquilo, de maneira até que posteriormente a história da própria civilização foi repassada e construída. E isso, por ser um padrão e ativar áreas do cérebro aí que talvez evolutivamente, e isso já é especulação, né, associaram aquilo como emocionalmente prático e como essencial para a memória, dado que era algo que era importante. Não é à toa que essa padronização também se refletiu em outras padronizações, que acho que até você viu um pouco, né, Pedro? Sobre coesão social. Porque você para analisar, você vai ver todos os ritos, principalmente religiosos, como a gente bem está falando de sociedade antiga, que tinha como papel de fundamentar, a maior parte dos ritos tinham música envolvida. Ritos da Mesopotâmia até atualmente, as religiões atuais. O próprio cristianismo, independente da denominação, o próprio, eu não sabia, budismo também tem alguns cantos lá dos monges, etc. Então existe um aspecto, sim. É os Hare Krishna, surpreendentemente. Mas realmente existe um contexto dentro dos ritos e, pelo menos do que eu vi, através da música, criar um certo tipo de ordem, um tipo de unidade dentro daquele ambiente para agregar as pessoas. Isso como papel principal da música, dentro desse conceito. Ele não só repassa uma padronização, mas ele cria uma comunalidade, né? Justamente por ativar essa parte do cérebro emotiva e de memória. Se você compartilhar uma mensagem onde memória e sentimentos são essenciais, o que normalmente uma mensagem religiosa tende a ser uma mensagem para adolescente, se for emo, chega essa conclusão que faz sentido, dada as áreas do cérebro que ativa, dada como participou da evolução da própria sociedade, que tem esse papel unificador por padronizar algo que se traduz em memórias e elementos emocionais. O que, de novo, não é diferente da linguagem, porque a gente sabe que certas frases despertam certos sentimentos, e tem todo um contexto em memória, linguagem, a gente já falou aqui quase que exaustão, mas acho que uma coisa bem interessante que eu vi, pelo menos, sobre idioma e linguagem, é uma teoria de um cara chamado Leonard Bernstein, que é um professor de música de Harvard, que nas décadas de 70 lançou uma série no YouTube chamado A Questão Não Respondida, que é a relação entre música e linguagem. E ele fez uma tese, óbvio que baseada em muitos precedentes, mas de que música é uma linguagem não semântica. Então, lembrando um pouco aí do contexto da linguagem é dividida em 3 grandes pilares, que é a fonética, sintaxe, fonética, né, sons, sintaxe, que são regras gramaticais, e semântica, que é o que significa o quê. Então, ele diz, linguagem tem essa estrutura, com exceção da sintaxe e da semântica. Porque não tem gramática musical, apesar de existir algumas regras aí, mas na verdade são mais convenções para gêneros, né? Jazz toca assim, rock daquele jeito, mas cada um adapta o seu estilo, né? Não é que você fica atrelado àquilo. Não é que fica não entendível umas notas musicais agregadas de maneira diferente. Talvez fica não prazeroso porque é um padrão que a gente não está acostumado, mas ruim, ou como uma frase
eu ir chuveiro, um sonho, isso não dá pra você fazer na música. E não tem semântica, que eu acho que esse é o ponto mais interessante de toda a palestra, que é não tem como uma coisa, uma nota musical significar necessariamente X ou Y, bom ou ruim. Você pode ter notas numa intensidade maior, mais intensa, uma intensidade menor, mais relaxante. E você pode contrastar elas, colocar, por exemplo, uma batida forte seguida de um sopro de uma flauta relaxante. Isso, inerentemente, tem zero significado. Não tem uma sintaxe, não tem uma semântica. Com a palavra pato, a semântica é um animal. Sim. Então, essa nota, digamos, dó maior aí, o que representa? Qual que é o significado literal dessa nota? Zero. Mas se você contrastar com uma nota de baixa intensidade, você meio que cria uma mensagem fonética que, dependendo do seu contexto, você interpreta de maneira como a alta classe versus a classe menor, o rei contra os... Então, tipo, resumidamente, a gente tá falando de um cenário, tipo assim, ela isolada, realmente é o que você falou, mas a partir do momento que você cria uma estrutura por detrás dela, é possível estimular esse tipo de coisa. A partir do momento que você coloca num contexto, você gera significado. Uma linguagem, ele diz... É um coringa. É uma linguagem puramente metafórica. Porque o que dá significado é o contexto. Como eu disse, dessa relação contraste de notas. Se você está numa guerra, por exemplo, o contexto é de combate. Sim. Se você coloca no contexto de hip hop, por exemplo, é de confronto com a polícia, talvez. Mas você interpreta isso no contexto que você está ouvindo, com o grupo, com a história. Sim. Então é algo necessariamente social, mas ao mesmo tempo é uma linguagem poética no sentido... É só ver a playlist dos marombeiros quando vai treinar. Não, dá para você criar paralelos aí infinitos. Mas é algo que, como eu tinha dito, talvez ninguém, não sei vocês, eu nunca tinha considerado pensar em música como uma linguagem metafórica. Onde a gente cria esses significados baseados nas relações, mas o significado real está dentro do seu contexto, né? Não fora dele. É engraçado porque, tipo assim, eu acho que ninguém... esse é aquele tipo de coisa que ninguém nunca pensou especificamente, mas eu acho que todo mundo já se identificou em algum momento, tá fazendo alguma coisa, colocar uma música como forma de estímulo ou para trazer algum tipo de... Sim, então, eu acho que isso está mais relacionado a, como você diz, estado de espírito. Né? A gente sabe, mas eu acho que a análise aí é mais o porquê que tem existe isso, essa relação. Por quê? Porque um estado de espírito já é uma metáfora em si mesmo, né? O que é um estado e o que é espírito? Você já está metaforizando aí de que você está se sentindo bem, você está radiante como o sol, outra metáfora. E uma música que seja, por exemplo, intensidade alta, é que me falta o vocabulário técnico da música aqui, mas uma música que consiga energeticamente, entre aspas, passar essa atitude radiante, em vez de, por exemplo, uma atitude fúnebre. Marcha fúnebre. Então, você consegue traduzir isso. Ela consegue traduzir por fonética apenas. Sim. Não tem regra, não tem semântica essa nota. Esse dó aí que você está ouvindo, por exemplo, nessa marcha fúnebre, em outro contexto, pode ser, por exemplo, uma sinfonia para amada, por exemplo. Sim. Pode ser... Eu vi eles falando, por exemplo, a nota, por mais que às vezes são instrumentos diferentes, mas a mesma nota, dependendo do instrumento, ela tem meio que um feeling diferente. Mas não é o mesmo instrumento, de próprio contexto. Se eu ouvir aquele mesmo, por exemplo, num combate, aquele tambor numa guerra, tem um contexto. Agora, se eu ouvir num carnaval, é outro. Cara, o carnaval, os vikings que estão ouvindo no carnaval. Pulando. Não deixa de ter seu significado metafórico também, de se pensar aí, né? A invasão dos bárbaros e como isso foi de algo negativo para algo vamos celebrar. É carnaval, beba o sangue dos seus adversários. Mesma vibe. Não muda muita coisa, não. Mas é realmente um elemento veja bem aí, talvez. Mas bom, temos então todo esse contexto histórico, toda essa teorização de como podemos fazer a analogia entre música e linguagem, como que explica a coesão social. Mas agora vamos para o ponto realmente polêmico. Tá bem. Dado tudo isso,
Vocês acham que dá pra diferenciar música boa de música ruim? Dá, pelo meu gosto. Eu acho que dá. Eu acho que é possível. Pelo menos em algum aspecto dá. Eu não sei, em termos de estrutura que a gente mencionou. Ou talvez, tipo assim, se você considera música boa, que músicas, sei lá, que... não sei, de alguma certa forma, falando de forma metáfora, que elevam o espírito, por exemplo, que influenciam sentimentos bons, em vez da depravação total. Mas é pessoal, exato. Esse que é o problema. Objetivamente falando, talvez... Tem como você saber se a música tá tipo, mal feita. Beleza, você tá, sei lá, desafinado. Mas a gente cai no tá questão fora de ritmo. Então. Mas beleza. Ó, isso é no cenário onde... Se a gente tá falando sobre padrão. Agora, por exemplo, você pega alguma sinfonia e coloca um funk do lado, ambos têm os seus padrões ali. Se a gente adotar a métrica do padrão, uma não é melhor que a outra. Mas ainda assim, se você for num concerto lá do Teatro da Terra e do Fogo na Grécia, tocando lá. baile funk... Bom, eu acho que a primeira associação que a gente faz, querendo ou não, é social, obviamente. A gente coloca aqui, porque a primeira coisa, quando a gente fala em estilo musical, a gente pensa no quê? Local, público-alvo, situação. Por exemplo, você imagina no teatro no anfiteatro, você já imagina você todo arrumado, outro tipo de público e etc. Mas a galera que curte um funk vai botar lá, vai achar uma merda também. Mesma coisa, ao contrário. Então, esse é o ponto. A gente tá falando em questão de gosto, de novo a gente cai primeiro na questão de atrelada a gosto e segundo subjetivo, porque a gente vai estar associando a contexto cultural e não a música em si, entendeu? Tá, mas a música é boa ou ruim? Pra você, né? Então. Se você conseguir... É porque tem que existir uma certa hierarquia das coisas. Tem que? Tem e por quê? Ó. Chegou o imperador Pedro aqui. Senhora. Baixou a marreta de cima pra baixo. Tem que hierarquizar isso aqui, senão não vai funcionar. Música clássica, rock, eu vai colocar pop. Não, pop não, do pop vem o quê? Hip hop, rap, pop. Forró lá em cima. Hip hop é pop, no sentido abrangente da palavra. Hoje é verdade. Hoje já mesclou tudo numa letra. Isso é um bom ponto. Até gênero musical hoje, a gente gosta de falar de tribo, mas hoje é tudo junto e misturado. Sim. O que aconteceu com a sua hierarquia? Cadê a hierarquia? A sua hierarquia, onde foi? Virou tudo só. O que aconteceu com a hierarquia dos seus olhos? Que coisa triste, né? Triste? Deixa eu tentar resumir os entendimentos aqui. Então, pra você, tá tudo em termos de gosto, mas mesmo em gostos, tem uma certa hierarquia. O problema é que, tipo assim... Se a gente for discutir... Se tá em gosto, teoricamente não tem como discutir hierarquia. Porque vocês vão falar, isso é o gosto seu, eu posso colocar outro no alto. Não vejo como... Então, qual é a sua conclusão? Que dá pra classificar música boa com música ruim? Ou só no nível âmbito pessoal, estritamente? Puta que pariu. Tem uma música com essa frase aí. Várias. Em todas as línguas possíveis. Você classificaria essas músicas como boas ou ruins? Eu acho que deve... Eu não sei, eu acho que deve existir sim, tipo... Deve existir. Tem que ter, não tem como, cara. Porque às vezes, por exemplo, até um funk, às vezes você pega e fala, nossa, a letra, você fala, nossa, que é uma merda. Mas geralmente você fala que é uma merda por causa da letra. Você vê que a melodia tá bem feita o bagulho. Você tira a letra e escuta só a melodia. Você pode não gostar, mas não vou falar que tá mal feito, tá ligado? Não é questão de mal feito, mas como você classifica que é melhor, então, que a outra? O meu gosto. Não tem outro modo de fazer isso. Você, então, tá abraçando o William, que é inerentemente subjetivo. Eu acho que vai ser sempre boa tecnicamente, você pode ter, beleza. Vai ter lá, não, pô, tá desafinado isso aqui, tá errado isso aqui. Beleza, pra quem entende, principalmente. Mas questão de... Então tipo, se o... Então, qual o intuito de estudar música, no caso? E você acha que você saber só quem tá compondo um funk, o cara não estudou música de alguma forma, às vezes? Não é diferente. Ele estudou como usar o autotunes. Alguma coisa ele estudou. Ou talvez tenha empresário que estudou. Então, pra quê? Exatamente. Qual o intuito, sei lá, de manter... Eu não sei, cara. Eu sinto que se nivelar tudo dessa forma, talvez perde um pouco do gosto, da mágica da coisa. Ele tá falando de hierarquia e mágica. Não tô entendendo nada. A mágica tá na hierarquia? Eu não sei, cara. Você olhar... Faz sentido você pensar em reis, por exemplo. Designados por Deus. Aí tem mágica e hierarquia. Cara, eu não sei. Eu olho... Eu acho até meio chato, sei lá, pô...
Porque você olha assim, não teria nenhum intuito, então, de você estudar tanto. O intuito é você gostar daquilo e querer fazer aquilo. Caralho. Pra que ocorre? Tem uma hierarquia de, por exemplo, você estudar... É igual, tá, então por que a gente... Então, primeira coisa, quando a gente diz que alguma coisa, por exemplo, falando em música, igual eu mencionei o exemplo antes de começar da Voyager. Tipo, decidiram que... Não, dá o contexto. Tomar, o pessoal, pra quem não conhece, a Voyager, como é que chama o negocinho lá que manda? Probe. Como é que é em português? Eu não tô lembrando em português. Uma sonda. É uma sonda espacial enviada pra fora do planeta aí com o intuito de explorar a galáxia e, porventura, se existir algum contato, né? Passou de Pluto já, né? Plutão. Pluto. Cachorro. Pluto. Mas, resumidamente, ou seja, eles compilaram alguns conhecimentos da humanidade e colocaram junto dessas sondas. Porventura, alguma forma de vida extraterrestre tiver contato, teoricamente eles iriam absorver ali o que a humanidade produziu, que eles consideram aí algo mais elevado, por assim dizer. Segundo os decisores que fizeram a sonda e colocaram disso. Agora pensa, mandar uma sonda lá, bum bum tantã na sonda, cara. Seria menos humano do que uma sinfônica? Se a sonda tivesse saído do Rio, eles não mandaram. Eles mandaram porque era o gosto da galera, pô. Eu vejo o Pedro com uma projeção bem forte. Eu também acho melhor. É bonito, né? Mas... Não dá, cara. Eu não consigo olhar as duas coisas também e falar, não, é só... Tem que ter alguma coisa a mais. Todo o trabalho e esforço naquilo. Você olha uma orquestra, tudo... Não tem... Os ouvintes estão percebendo, não surpreendentemente, que o conceito de hierarquia é essencial para a visão de mundo do Pedro. Não é à toa que ele é religioso, pessoal. Volta à monarquia, né, Pedro? É religioso, não budista, né? Eu botei... Lá é tudo mais holístico. Mas, bom, deixa eu dar meus 2 centavos aqui. Que é... Acho que o conceito de hierarquia é imposto por alguém em algum momento, mas não é orgânico. Nossa. E como a gente já falou, a música, assim como linguagem, né, não tem um significado inerente, é sempre contextual. Então, você classificar algo objetivamente como bom ou ruim em algo puramente metafórico, para mim não faz nem sentido. Porque diferente, sei lá, de um instrumento, uma geladeira, é boa ou ruim porque gela bem. Uma música não tem um objetivo final, ela é metafórica. É igual você falar um poema. Você pode, acho que falar, eu prefiro, seguindo esse conceito que agrada mais os meus ouvidos, preferir isso ou aquilo, mas falar, bater um martelo para a população mundial, isso é ruim ou isso é bom, acho que nem o caso da Voyager isso aplica. Eles quiseram mostrar a habilidade dos humanos de lidar com complexidade. Então eles colocaram equações matemáticas, colocaram até o desenho do Da Vinci lá, o homem virtuoso. Então o objetivo deles foi falar, somos uma vida inteligente, o que significa ser inteligente é lidar com complexidade. Não necessariamente falando é melhor ou pior. E aí eu faço uma analogia com comida. Acho que tem comida boa e ruim, mas acho que tirando veneno, não tem como você objetivamente falar que uma comida é boa ou é ruim. Acho que existe assim um espectro de complexidade, que existe um pão na chapa e existe um salmão grelhado com, sei lá, óvulas frescas de salmão. Aquela coisa lá. Dependendo do momento. Você faz um negócio de alta cozinha ali, né? Com uma alface em cima. E você cria uma complexidade de experiência olfativa, degustativa, enfim. Não se pode negar que essas comidas aí de alta cozinha talvez sejam muito boas. E algumas são muito boas, né? Quem não gosta Quem vai gastar milhões pra comer um negócio ruim? Não, mesmo que você ache ruim. Mas deve ter uns bagulho. Mas é mesmo pra literatura, assim. A gente tem literatura como Machado de Assis e tem a literatura Monteiro Lobato. Que uma, digamos, tem um êxito em sua simplicidade no diálogo e sua imaginação, e a outra é na complexidade de seus personagens e o detalhamento da narrativa. Existe uma diferença em complexidade, mas de melhor ou pior, sempre, na minha visão, vai ser um julgamento subjetivo e
o que você tem melhores memórias da sua infância? Ou no vestibular, ou sei lá, no momento romântico da sua vida, e, enfim. Esse, pra mim, tá a mesma coisa da música. Tem muitas solistas aí de jazz, mesmo rock, que fazem solo com uma nota. Uma nota. E, pô, espetacular. Enquanto tem outros, como orquestras sinfônicas aí, que é uma complexidade absurda. E o que se pode dizer em termos estatísticos é que as pessoas tendem a gostar do que tá no meio. Você dá uma variedade musical para as pessoas e perguntarem o que você gostou aqui, o que não, a grande maioria vai dizer que não gostou de, por exemplo, uma nota simples repetida de maneira monótona, porque é muito simples, você se entedia com aquilo, né? Tipo, para sempre. Ok, no comecinho até tô no ritmo, mas passou 30 segundos, não, já cansou. 3 minutos de música, a mesma coisa, cara. Enquanto, da mesma maneira, música clássica, existe uma percepção de que, entre aspas, aí, é melhor, mas na verdade esse melhor é igual, é mais complexo. E isso é uma coisa que na própria teoria da música, de novo, não sou nenhum expert aqui, mas tem vários vídeos aí que eu vi para esse episódio, eu vou deixar como referência. Se você trabalhar, por exemplo, com o conceito de frases musicais, sendo a frase musical quase como uma narrativa tonal, onde você tem uma ascensão, cria uma certa tensão com a nota, e depois relaxa, tendo uma conclusão, como eu vou para minha casa, mas em termos de nota, tipo tan-tan, tum-tum. Como você cria essa... De novo, hein? Não me leva ao pé da letra aqui. Tô tentando ilustrar a ideia. Você tem uma frase musical. Não tem uma palavra ali, não tem sintaxe, não tem semântica, mas você consegue metaforizar aquilo como criou tensão, liberou tensão. Você cria o que eles chamam de frases musicais. Se você pegar esse conceito e adequar as músicas, por aí, refrão, realmente coro, todo esse tipo de coisa, dá para traçar uma linha onde as músicas mais populares, que a gente chama pop, tem muito menos frases musicais do que, por exemplo, uma música clássica, com Beethoven, por exemplo. Porque música, o que a gente define como pop? Todo mundo sabe que pop é uma coisa repetível. É o que faz putz-putz. E é facilmente digestível, né? É o pão na chapa. Quem não gosta do pão na chapa? Ou qualquer outra comida básica aí, né? Arroz com feijão no Brasil. É o básico. Dá pra você botar um tempero ali ou outro, né? Fazer maquiar um pouquinho. Até aí se diferencia o pop, né? Você coloca uma guitarra, coloca um piano, coloca um autotune aí, eletrônico, enfim. Mas em termos de complexidade, não é tanto. Só que também não é mínimo, né? Não é uma nota infinitamente. Pode até ser, mas tem um temperinho ali ainda, né? Tipo, tem um samba, por exemplo, que ele é uma nota só, mas em cordas diferentes. E é um dos sambas mais famosos que tem aí. Eu vou deixar o link da referência, acho que é Tom Jobim. Tem um vídeo dele no YouTube que ele faz um samba com uma nota e consegue diferenciar. E você vai falar que isso é ruim. Um MPB aí... Uma bossa nova com uma nota que o cara conseguiu só com um ingrediente fazer um negócio espetacular. Vai falar, não, é ruim. Porque é simples. É ao contrário, né? Às vezes assim, a qualidade tá na simplicidade. Sim. Igual o pão na chapa. Agora, o que muda pra música clássica, se você fazer essas frases musicais, a música pop nesse TED Talk, o cara fala, divide entre 3 e 5 no máximo. Tipo, fica nesse range aí. 3 e 5 frases musicais, repetidas e variadas no tempero. Agora, se pegar uma música clássica, se pegar um Beethoven, por exemplo, você tem até 12 frases musicais que uma tá dentro da outra e cria uma certa tensão sem desvincular a atenção, que até o pop às vezes faz isso, que cria você tá até comentando, né, Pedro, que é um certo loop, de você criar a tensão, esperar um alívio e aquele alívio não vir, mas você cria uma tensão em cima da tensão para que o alívio venha depois, mas já com uma certa fase de tensão, enfim. Aí é basicamente ingredientes, blocos de Lego, você brinca da maneira que você quiser. Mas o que ele diz para música pop são 3 blocos de Lego. Para música clássica são 12, 13, alguma até com 14. Ele mostrou um gráfico lá que ele não conseguiu colocar nem da apresentação. De tantos elementos que tinham e como que eles entrelaçavam entre eles. O que, se você pensar também nessa alta cozinha, não é facilmente apreciável. Se eu pensar num bom vinho, por exemplo, com notas de carvalho e não sei o que, e não sei o que.
Até a rola importa. Não é qualquer um que vai chegar e tomar o vinho e falar, nossa, eu aprecio esses 23 elementos aqui. Vamos beber ele assim, ó. Prefiro meu chapinho, cara. Sangue de boi. Sangue de boi. Exato. Até o Pedro aqui é um excelente exemplo. Você não é fã de cervejas artesanais, por exemplo, de estilos mais complexos. Tomei uma de jabuticaba e chegou de terra. Tá aí. Então você mesmo vê que essa hierarquia talvez exista, mas num sentido de cima para baixo, que não de um lado sendo simples e o outro sendo complexo. E a apreciação da complexidade vem da exposição, vem do entendimento dos seus componentes. Que quem aprecia música clássica mais é normalmente quem escutou mais, quem estudou mais. Quem já teve um pouco mais de contato, né? E da mesma forma, quem aprecia, digamos, músicas mais pop aí é o que normalmente é mais recorrente. Né? Por quê? Porque aí não só é mais fácil de processar, mas também tem todo o significado aí, metafórico, né? Se você vive numa comunidade, por exemplo, onde o rap ou o funk ou o hip hop conta uma história, reflete a sua realidade mais do que coloca, digamos, 3 frases musicais em sequências repetíveis, você não está olhando para isso. Você está olhando, me reflete o que eu vivo, diz alguma coisa sobre mim. Enquanto que a música clássica, com seus 17 elementos, é muito mais difícil você tirar essa mesma metáfora. Tipo, se você está numa ópera, por exemplo, você está até vendo aquilo na performance dos atores ali. Na sua tragédia, nos seus momentos ali de ápice. Você está metaforizando com os autores. Agora você está escutando no seu quarto, no escuro, o que são aquelas 17 notas ali, 17 frases musicais, é um pouco mais difícil. E essa dificuldade implica no menor prazer, de novo, falando em termos estatísticos, né? Então, o que se pode dizer é muito simples, é entediante e muito complicado. É difícil de mastigar, é difícil de entender, o que fica chato. A única coisa que eu consegui tirar tudo disso é que, na verdade, eu achei até um pouco triste, então. Porque se o... A hierarquia não existe, droga. Não por isso. Se realmente existe esse contexto por ser adaptado por aquilo que você consome, por exemplo... Se sua esfera ali, de sua realidade realmente se restringe apenas um gosto musical, por exemplo, só o funk, alguma coisa por tipo, é um negócio muito pequeno. Você tem uma exposição muito pequena, então. Mas é triste da perspectiva, a vida é melhor se você consumir maior variedade de mais coisas, seja comida, seja literatura, seja séries na TV. Mas é uma perspectiva nossa, né? Que temos o privilégio de ter tido boas experiências com uma pluralidade de coisas em vez de singularidade. Mas aí eu não subo nesse pedestal de falar pluralidade é melhor do que singularidade. Eu acho que nossa experiência é que se prova melhor. Mas a pessoa pode viver tão feliz quanto só escutando o banjo dela lá no... Não, isso sim. Se a gente tá falando, se a gente cai no gosto pessoal, pra mim é até chocante se parar pra pensar por esse lado. Eu acho que é intuitivo, quanto mais você pensa nisso, né, de que somos condicionados à nossa própria exposição. Mas o que não é intuitivo é que realmente faz sentido você apreciar a complexidade por exposição também. E a música clássica ser mais complexa do que digamos, a música pop está condicionada a linhas de exposição que, não surpreendentemente para ninguém, quanto mais privilégio você tem, maior oportunidade você tem de estudo, de consumo. Então, você está numa condição limitada, a exposição vai ser limitada, o seu gosto vai ser limitado no sentido não viu o resto, não chegou no ponto de explorar, conseguir integrar os elementos para apreciar da maneira que seria uma alta cozinha. Mas isso não é necessariamente bom ou ruim. Como diz muita gente aí, principalmente jornalistas sensacionalistas, é o que é. De hoje em diante, Pedro, quando eu abrir o Spotify, eu espero que você esteja ouvindo música de alta classe lá, tá? Espero que você esteja respeitando a hierarquia. Não adianta, filho. Quando vai treinar é só hip hop de 5 horas da manhã pra puxar ferro, filho. Não tem como. A sincronia motora... Eu vi Beethoven. É um elemento também pequeno aí, mas dentro da nossa curiosidade, tem estudos que mostram que realmente, quando você faz exercício com música, o consumo de oxigênio tende a ser menor. Eu vi isso, né? Então, tem uma sincronia motora aí que explica por que todo mundo dança, por que sobe o batimento cardíaco. Dependendo do estilo da música, claro, né? A música fúnebre, subir o batimento cardíaco.
Que música que era? Era uma música do Rolling... Era de algum filme, alguma música do Rolling Stone, o cara tava falando. Que tem um momento do documento não, do filme, sei lá o que era. Que foca no rosto da mulher, assim, tal. E eles isolam só o vocal, né? Bem na parte que ele dá um grito, assim. E o cara fala que, tipo... as pessoas geralmente arrepiam. Ele falou que 90% das pessoas que ele fazia os testes se arrepiavam naquele momento. E pra ele analisar o cérebro do porquê disso, né? Porque, tipo, o timbre dela, o agudo dela, soa quase como um grito. Aí vem um pouco daquele negócio que o César tinha falado no começo, negócio de... Geralmente a gente escuta um som, né, a gente reage de certa forma. E o cérebro, primeiramente, ele entende aquilo como um grito mesmo, como se fosse algum perigo, por dizer. Sim. Só que aí a sua parte responsável pela lógica, digamos assim, ela fala, não, você tá seguro, é só a música. Por isso que você arrepia. Tá, não, eu vou ter que adotar. Vou ter que adotar aqui agora, vai virar arquivo X. Lá vem. Se a música tem esse poder de, tipo, tudo bem, é um nível ainda pequeno, será que é possível, através da música, você estimular comportamento, esse tipo de coisa, então? Óbvio. Pra que serviu os tambores na guerra? Não, eu sei, mas tipo assim... Para pensar, será que você escuta música rap quando você vai treinar? Não, eu fico para pensar assim, será que... No sentido de controle, você tá dizendo? Em vez de estímulo? O Pedro foi do... Arquivo X. Estimular certo Estimular certo tipo de música pra massa, esse tipo de coisa. Arquivo X aqui, ó. Sim, acho que estamos entrando em outro tema agora. Né? Saímos da teorização social. Na verdade tem um pouco, né? Não é à toa que, por exemplo, rap e hip hop foi cogitado, eu acho que chega até a ser proibido em muitos estados dos Estados Unidos, cidades, vendo como uma má influência nos jovens, porque justamente tinha esse entendimento que estimulava. O rock, mais pela rebeldia, né? Mas o hip hop foi mais pelas ações. O rock era tipo, vou fazer isso. O rap, eu fiz isso. Aqui, ó, meti 3 balas naquele cara da esquina. Lembra do Fuck the Police? Aquele filme é muito bom. Toyota Company. Sim. Mas isso daí acho que foi uma curiosidade que você levantou aí, mas é respondida historicamente por muitos exemplos. Mas eu acho que podemos concluir isso daqui para não ficar longo demais. Tem vários outros elementos que poderíamos abordar aí, como por exemplo o mundo da música em termos de carreira, que infelizmente não é esse mar de rosas. Mas que carreira, só mar de rosas? Vamos deixar para o próximo, porque a gente pensou que ia ser rápido, mas não foi. Acabou que tivemos bastante conteúdo aí para a parte teórica da musicalidade em si, então vamos deixar essa de carreiras. Isso aí. Para um segundo momento, mas eu gostaria de concluir só lembrando uma outra curiosidade aí, que a gente está falando que musicalidade é algo milenar, muito mais antigo do que a própria linguagem, a civilização, mas uma curiosidade que eu sempre penso depois que eu fiquei sabendo desse factoide, a gente até compartilhou em um momento, acho que foi no Efeito Lampião, é que a presença da música nos nossos dias a dia é algo recente. Que embora a música exista há muito tempo e todo mundo pode fazer música com as próprias cordas vocais e as mãos, etc., a exposição à música em toda a sua variedade e, digamos, mérito artístico, né, de pessoas dedicadas a isso, não existia até o começo do século XX, com a invenção do rádio. Antes, que você quisesse ter acesso à música profissional, você tinha que ir ou no concerto, ou se tem alguém na sua família com um instrumento que fizesse aquilo, né? Mas ninguém tinha exposição à música de maneira hoje como dar um play, né? Hoje você escuta música lá da Bósnia, se você quiser. Escuta música raiz da Bósnia. Imediatamente. É o Spotify. Eu posso deixar de pagar o Netflix, mas Spotify não dá. Eu também não. Spotify não dá pra viver sem, não. Eu nem tenho assinatura de Spotify. Minha nossa. Acaba esse episódio, chega. Vai. Psicopata. Não, pô, eu escuto, eu tenho um apreço. Eu só não substituí música por podcast. E os ouvintes têm que agradecer, porque 70% do conteúdo que eu trago pra cá vem de outros podcasts. Mas não deixa de ser uma necessidade sonora, mas está em diálogo aí, conteúdo, né? Mas é que tem dia que não... tem momentos, uma coisa. Eu escuto música bastante no carro. No carro eu acho que mesmo podcast não... Tira muito foco, né? Fazer uma viagem escutando podcast é uma coisa que fazer uma viagem escutando música. Isso eu tenho que ceder. Mas é por contexto, né? No meu aqui é mais particular que... Eu escuto música quando eu tô jogando COD. Imagina. Mas enfim, acho que vale o apreço aí de que música... Hoje temos um privilégio de ter essa exposição que antes era algo raro. E até por isso mesmo era algo só da alta classe que...
não coincidentemente, né, focava nessa complexidade de ter pessoas que passavam a vida dedicada a fazer aquilo, como Mozart. E eram círculos que se autoalimentavam ali, né? Sim. Pessoas dedicavam aquilo, tinham que fazer de maneira mais complexa para justificar o que estava ganhando. E as pessoas que vinham era aquilo, as pessoas que tinham dinheiro para ver só aquilo. Então, acho que chegamos aí num ponto onde as peças se encaixam. É isso aí, vamos encerrar o episódio para comemorar essa pluralidade das músicas com a música da Shanagata. Depois você coloca lá, participaçãozinha. Shanagata não tem direitos autorais, não? Acho que não. Fudeu. É só uma palhinha só. Tá bom, um pouquinho de Shanagata pra vocês. Mas antes de terminar, impossível não falar das nossas redes sociais, da nossa... Como sempre. Isso, necessidade de trabalhar como se fosse numa sinfonia, de orquestrar com vocês, ouvintes. Pra gente poder apresentar a nossa complexidade aí, mostrar pro povo, falar, olha isso daqui. Hoje temos uma flauta aqui, um saxofone ali dos nossos contribuintes, mas tá faltando o seu tambor. Violoncelo. Seu piano aí. Tá faltando essa pluralidade de vocês aí, pra fechar nossa orquestra aqui, deixar ela melhor. Então, se você não é padrinho ou madrinha ainda, a partir de R$1, mas melhor 5, né? Vamos ser sinceros. R$1 não, vai. A partir de R$5 por mês, já tem acesso ao nosso acervo aqui de conteúdo. A partir de 5, pensa, a gente acompanha aqui a cotação do dólar, tá, gente? Não é $1, não. Menos não é $1, é menos de $1. Por menos de $1 por mês, consegue ter acesso a todo o nosso acervo. Vai chorar. Nosso conteúdo exclusivo. Para quem não está na posição de doar aí recorrentemente, temos a possibilidade de doar uma vez só agora. Sei. Uma batida, uma nota, mas pra gente já vai ser bem prazerosa. Ótimo já. Contate-nos pelo número do padrinho, que para quem não lembra é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E agora tem um Pix, né, filho? E agora tem um Pix, agora não vai nem pagar nada. Não tem desculpa. A gente vai passar um número pra vocês, então ficou bem mais fácil. Não deixe de, por favor, considerar fim de ano aí, ó, 13º. Quem tem o privilégio de ter trabalho ainda. Agradecemos. Música aos nossos ouvidos. Quem não tiver peixe pro pai. E vambora. É isso aí. E, bom... Obrigado a todos aí pela contribuição, seja escutando, seja através de doação, em manter nosso ritmo aqui de episódios e de conteúdo. E vocês viram, né? A gente demorou, a gente fala sobre os episódios que os nossos... Quase 3 anos. Nossos ouvintes. Contribuam com ideias também. Então, manda no WhatsApp, manda no Instagram, no Face. Mas é isso aí. Não tem vergonha. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Aí, até a próxima. E até o próximo Crescendo do Veja Bem. Ok. Aquele abraço. Jesus Christ.